Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado em meu coração para abençoar a tua vida. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Versículo 1 a seguir. Posso ler? Quem me encontrou, diga amém. Amém. Diz assim. Lucas, capítulo de número 5. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar dois barcos junto à praia do lago, os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assim, assentando-se, ensinaram do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te um arado, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, nesta manhã de domingo, esse primeiro dia da semana, onde estamos aqui, Senhor, para ouvir tua voz. Venha nos abençoar de uma forma gloriosa. Revela o teu querer e a tua vontade às nossas vidas. É que eu te pedi, é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Esse texto que nós temos registrado em Lucas, ele tem outros dois registros. Ele também está registrado em Mateus, em Marcos. E eu imagino que a importância desse texto está nos outros evangelhos também, pelo menos desses outros dois, é por causa da importância de Pedro para a construção do cristianismo. Pedro, ele foi talvez um dos principais, se não o principal, juntamente com o apóstolo Paulo, daqueles que tiveram um papel fundamental no evangelho, na evangelização, na época pós-Cristo, porque ele, com aquele seu jeito temperamental, o seu jeito explosivo, na verdade não era um pavio curto, mas ele era um foguete, na verdade. Ele era alguém que realmente rompia e não tinha muito freio nas suas palavras. E com esse jeito, com esse seu temperamento, com esse seu modo de ser, ele teve um papel fundamental na igreja de Cristo. Eu acho interessante que o caráter, a forma, a maneira de Cristo escolher alguém é algo interessante, porque com certeza, se nós fizéssemos uma seleção, se nós fizéssemos uma bateria de testes, se nós fizéssemos tivéssemos alguns critérios para avaliar quem seria ou quais seriam os seguidores ou aqueles que levariam o evangelho adiante, com certeza Pedro não faria parte, porque o seu jeito, ele era um jeito muito forte, muito temperamental, e com certeza ele não faria parte de uma seleção de escolha. Mas Jesus olhou para ele e Jesus viu nele algo que talvez nós não iríamos ter. Como também Jesus viu algo na minha vida e na tua vida que talvez qualquer outra pessoa também
não daria crédito para nós, mas o Senhor nos escolheu. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém. E o texto vai falar, talvez, do ponto fundamental da história de Pedro com Jesus. Porque nós temos aqui esse Pedro que fazia parte dos judeus daquela época. Ele era judeu, aguardava o Messias que Isaías tinha dito que viria, e tantos outros profetas. Um homem com pouca instrução, um homem simples, um pescador. E ele estava ali, diz a Bíblia, na beira do lago de Genezaré. Em algumas outras traduções vai falar que ali na verdade era o mar da Galileia. E ele estava ali juntamente com outros pescadores, após uma noite inteira de trabalho. E diz a palavra do Senhor que aquela noite tinha sido uma noite frustrante, porque eles tinham trabalhado e eles não tinham pescado nada. O melhor horário para se pescar naquele lugar, naquela região, era o horário noturno. E a melhor região para se pescar não era numa parte mais funda, mas era na beira do lago. E ele tinha pescado toda a noite, ele tinha trabalhado todo aquele período que ele já estava acostumado a fazer as suas pescas. E ele não tinha pescado nada. Ele estava com um sentimento de derrota. Quem entendeu? Diga amém. Ele estava frustrado, porque ele tinha trabalhado e não tinha conseguido o seu resultado. Interessante que o Senhor, Ele aparece na nossa vida em momentos assim, Deus. Interessante que às vezes nós estamos com a nossa autoestima tão baixa. Às vezes nós estamos com um gosto amargo de derrota. Às vezes nós estamos tristes porque coisas não deram certas na nossa vida. Às vezes as nossas convicções estão abaladas por causa de problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. A confiança até em Deus não é a mesma. Às vezes nós estamos abalados por causa de medos, daí começam a surgir indecisões, e são indecisões que começam a se tornarem como muralhas, como bloqueios na nossa vida. E estamos como Pedro, na beira do lago, guardando as redes, sem entender o que estava acontecendo, porque era comum ele pescar, e aquele dia tinha sido um dia fraco. E foi aí que Jesus apareceu. E foi aí que o Mestre veio na vida dele. E Jesus veio para justamente mudar a história. Jesus veio justamente para mudar o quadro da vida dele. Jesus veio para justamente mostrar para ele que tinha algo melhor para fazer na história, na vida. Jesus tinha um plano melhor para ele. E eu quero nesta manhã dizer para você que não importa o jeito que você entrou aqui, não importa se as suas convicções estão abaladas ou se elas estão muito bem fixas, não importa se você entrou aqui com um gosto amargo de derrota na boca, ou se você entrou aqui se sentindo um derrotado. Jesus te escolheu para fazer uma grande obra na tua vida, Você é um escolhido e uma escolhida dele. Quantos podem glorificar e exaltar o Senhor com as palmas bem forte nessa manhã? Mais forte as palmas, aleluia. E aí que surge Jesus na vida de Pedro. Jesus surge no momento em que Pedro não estava bem. Jesus surge no momento que todas as convicções estavam abaladas. E ele entra no barco de Pedro e pede para que Pedro o levasse para uma parte um pouco afastada da praia, para que ele continuasse pregando para uma multidão, que a multidão o comprimia. E ele prega, ele ministra, ele fala da salvação, ele fala da oração, ele fala do jejum, ele fala das prioridades. E Jesus está ali pregando. E quando ele acaba de pregar para a multidão, quando ele acaba de falar com todos aqueles que estavam ali na beira, Jesus tem uma conversa particular
com Pedro. Às vezes nós entramos na igreja, participamos de um culto como esse, domingo de manhã, e às vezes temos a impressão que o Senhor nos trouxe para falar justamente o nosso coração, que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes isso acontece quando nós estamos em casa e ligamos o rádio. Às vezes nós estamos em casa e simplesmente na beira da pia, ou sei lá, fazendo alguma outra coisa, o Espírito Santo vem e ministra ao nosso coração o seu querer e a sua vontade. Eu quero hoje declarar que o Espírito Santo ele vai falar de uma maneira especial contigo, aí no teu coração. Se você entrou aqui precisando de uma resposta, o Senhor vai trazer uma resposta para você hoje. Se você crê, glorifique e aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Amém, querido? Quando Jesus começa a falar com Pedro, ele pediu algo para Pedro. O que Jesus pediu para ele? Olha o que diz aí no texto. Versículo de número 4. Olha o que Jesus disse para ele. Foi, na verdade, talvez a única ordem que ele deu a Pedro. Quando acabou de falar, disse a Simão. Por que Simão? Porque Jesus vai mudar o nome de Pedro. Eu já vou explicar o porquê. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O que Jesus pediu para Pedro? Me responda. O que Jesus pediu para Pedro? Era algo impossível de Pedro fazer? Sim ou não? Não. Era pegar o barco e levar para o fundo. Só isso? Só isso. Jamais o Senhor vai pedir algo para mim e para você que seja impossível de ser feito. Posso ouvir um amém? Jamais. Jamais Ele vai colocar algo no teu coração que você seja incapaz de fazer. Às vezes acontece um conflito em casa ou em algum outro lugar e o Senhor fala para você: vai lá, peça perdão para a pessoa. Não é impossível. Você coloca barreiras às vezes, mas impossível não é. Vai lá e peça perdão. Mas eu estou certo, Senhor. Mas vai lá e peça perdão a você. Quero fazer algo com isso. É impossível? Não é impossível. Às vezes o Senhor chega para você e fala assim: ó, você vai lá naquela empresa, você vai entregar um currículo naquela empresa. E lá, mas é difícil. Mas o que o Senhor te pediu, que é você ir lá e entregar, isso não é impossível. Vai lá e faça o que Ele está falando. Em outras palavras, o Senhor não pediu algo impossível para Pedro, mas Jesus mexeu com Pedro naquele momento. Esse pedido de Jesus, de tirar Pedro de onde ele estava e levar ele lá para o mar, aí mexeu com ele. Porque naquele instante que o Senhor deu essa ordem para ele, ele lembrou do trabalho que ele tinha tido à noite. Ele lembrou que não tinha pescado nada. Ele lembrou que naquele horário, que era cedo, não era lugar bom para pescar. Ele lembrou que lá no mar, no fundo, não adiantava ele ir para lá. Ele lembrou de tudo isso. Mas ele sabia pela pregação que ele ouviu de Jesus, pelo mover do Espírito Santo que tinha acontecido naquele barco e naquela pregação, ele sabia que se Jesus estava dizendo que era para ele ir fazer aquilo, Jesus sabia o que ele estava falando, e Pedro por nenhum momento questionou as palavras de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Que vai acontecer um mover de Deus na tua vida. O Senhor vai começar a te dar direções novas. Ele vai começar a dizer para você: vai para lá, vem para cá. Ele vai começar a mover a tua vida. Não se preocupe, porque Ele tem o melhor para ti, e Ele se responsabiliza por aquilo que Ele manda você fazer. Amém? Será que você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Olha, não temas. Olha, não se preocupe. Amém, queridos? E Pedro falou assim: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, tá? Já que o Senhor mandou, eu vou fazer o que o Senhor está
me ordenando, estando com as estruturas abaladas, suas convicções abaladas, estando triste, ele falou: vou lá, já estou aqui mesmo. Aquele ditado: já estou na chuva, vou lá então. Ele foi. Quando ele foi, queridos, quando ele resolve ir, aconteceu algo impressionante. Algo impressionante aconteceu. Vamos profetizar, olha para quem está no outro lado e fala assim: algo impressionante. Mais forte, mais forte. Diga assim: algo impressionante vai acontecer na tua vida. Mais ousado, diga assim: por esses dias. Amém? Quem recebe, diga amém. Vamos lá então, Senhor. Se o Senhor está mandando, então nós vamos lá. Eu separei 5 coisas aqui impressionantes que aconteceram, para a gente comentar nessa manhã e eu orar por você. Ó, vamos ver o que aconteceu? Eu vou já destacar para vocês quais são 5 pontos dessa minha pregação. Ó, versículo 6. E fazendo assim, colheram uma, tem uma palavra aqui que mostra a intensidade do negócio. Colheram uma grande quantidade de peixes. Daí tem uma outra palavra aqui também que é um destaque, ó. Rompiam-se-lhe as redes, ou seja, eram tantos peixes que as redes quase que se romperam. Versículo 7, outra coisa impressionante aqui ocorreu. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Olha só. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Os 2 barcos quase foram cheios, ou melhor, foram cheios. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. 10. Do modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante será pescador de homens. Levaram os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. 5 coisas impressionantes aconteceram aqui. Primeira coisa, o texto vai dizer claramente que não eram poucos peixes. Diz a Bíblia que a quantidade que eles pescaram era uma grande quantidade. Eram muitos peixes. Era algo abundante. Quem entendeu, diga amém. O que me chama a atenção, o que me faz pensar que é algo impressionante, que é porque ocorreu nesse texto, é que ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pescado nada, diz a Bíblia. Ele tinha trabalhado toda a noite e toda a noite tinha sido frustrante. Mas quando Jesus entra na vida dele, aqui vai dizer que eles pescaram uma grande quantidade, eram muitos peixes. O que a Bíblia fala, e aquilo que o apóstolo Paulo disse lá mais adiante, que o Jesus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é um Senhor que surpreende, Ele faz além daquilo que nós pensamos. E eu quero nesta manhã profetizar esta palavra na tua vida. O que o Senhor fará será algo abundante, será algo grande, será algo que vai tirar o teu fôlego. A palavra nesta manhã é uma palavra profética. Levanta a mão direita, a mão esquerda ao céu. Eu profetizo o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor e glorifique a Ele nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Primeira coisa, Ele é poderoso para fazer. Jesus é poderoso para fazer. Se você pensar agora, na tua mente aí, pensar na causa que você tem, qualquer causa, por exemplo,
Você pode ter certeza que Jesus é poderoso para fazer isso na tua vida. Alcançar alguém, mudar alguém, abrir uma situação na tua vida, Ele é poderoso para fazer. Segunda coisa, o texto vai dizer que as redes quase se romperam. Eram tantos peixes, tantos, que a rede quase se rompe. Isso aqui é uma bênção, irmãos. Isso daqui é uma bênção de Deus para a nossa vida. Amém. O texto vai falar que eram tantos, ou seja, é infinitamente mais. Vai além daquilo que nós pensamos ou pedimos. A bênção do Senhor, ela é recalcada, ela é sacudida, ela é transbordante. É que a pena que quando nós falamos de textos assim, as pessoas já logo interpretam, já pensam, já tem uma interpretação de bênçãos materiais, de bens, e não é isso. Não é isso apenas que o Senhor quer abençoar. O Senhor, Ele quer abençoar todas as áreas da nossa vida. A nossa vida sentimental será abençoada nesta manhã. A nossa família será abençoada nesta manhã. Sim, também a nossa vida material será abençoada, mas também a nossa vida espiritual, ela será abençoada por Deus. Eu quero declarar esta palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba sobre ti essa palavra, em nome de Jesus. Terceira ideia. O texto vai falar que ambos os barcos, até o outro barco que acompanhava tudo, que era de um companheiro, de um amigo de Pedro, também foi cheio. A bênção de Deus, quando ela vem sobre a nossa vida, ela transborda, é além do que nós pensamos. Posso ouvir um amém? Amém. Em alguns momentos, eu já recebi coisas assim que eu estava orando por Deus, e Deus foi e me surpreendeu e fez além daquilo que eu esperava. É maravilhoso quando você pede algo para Deus, que você apresenta uma situação para Deus, e Deus faz além daquilo que você pede. Porque Ele é nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Eu quero declarar esta palavra sobre ti, querido. Eu quero, meu irmão, profetizar esta palavra sobre a tua vida. Feche os teus olhos por um instante apenas. Feche os teus olhos, estenda a sua mão para a frente. Eu quero profetizar que aquilo que Deus vai colocar na tua mão, eu quero profetizar, deixa eu profetizar na tua vida. Eu quero declarar que aquilo que o Senhor vai colocar na tua vida vai ser algo muito além daquilo que você pensa, daquilo que você tem pedido. A surpresa do Senhor, tem algumas surpresas de Deus sendo preparadas para você nos próximos dias. É uma situação que você tem orado, é uma causa que você tem apresentado. Deus irá te surpreender. Receba essa palavra em nome de Jesus. Será que você pode dar uma glória e aplaudir ao Senhor e glorificar a Ele nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus. Daí o Senhor falou uma palavra para ele, e essa palavra também é algo impressionante. Já estou na minha quarta ideia. Eu disse que são 5, já estou na quarta. Olha o que diz aqui. Quando Pedro viu aquilo, Pedro falou assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem. Ele reconhece os seus pecados. O que ele fala? Eu sou um homem pecador. É importante a gente reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, quando somos pecadores. Ele reconhece isso. Daí vai dizer o seguinte: Jesus olhou para ele. Daí eu vou dar um salto ao 10. Ele falou assim: não temas, de agora em diante. Só essa expressão, de agora em diante. Sabe o que significa isso? De agora em diante. Essa palavra, ela tem um peso muito profundo, muito grande. Era mais ou menos Jesus dizendo assim para ele assim: Pedro, não importa o que você fez, mas de agora em diante
as coisas serão diferentes. Quem quer dizer amém? Não importa o que tenha acontecido há meia hora atrás, querido. Mas desse momento em diante, desse exato momento em diante, essa expressão ela tem esse peso. Podemos dizer, o que nós podemos falar acerca do passado de Pedro? Nós temos informações do passado dele? Não, nós não temos. O passado mais próximo que nós temos da vida de Pedro era o antes de Jesus entrar no barco dele e o depois que Jesus entrou. Antes disso a gente não tem informação alguma, porque a Bíblia não vai dar essas informações. Mas pela informação que temos, podemos dizer que ele estava com uma vida de fracasso. Quando Jesus entrou e falou assim: olha Pedro, de agora em diante, Jesus estava dizendo: não importa o que tenha acontecido, Pedro, não importa quantas portas se fecharam para você, Pedro, não importa quantas pessoas se disseram não, Pedro, não importa quantas vezes você tropeçou até chegar aqui, não importa aquilo que tenha acontecido, não importa quantas situações difíceis você enfrentou, não importa a rejeição que você teve, não importa se os teus pais te esqueceram, não importa aquilo que tenha acontecido na tua vida, não importa se alguém te deixou, não importa se você se decepcionou, não importa se você foi traído, não importa o que tenha acontecido no teu passado, mas de agora em diante a história muda, de agora em diante eu espero uma nova história, de agora em diante eu mudo a trajetória da tua vida. Pastor, mas só de Jesus entrar no barco mudou tudo? Sim, só de Jesus entrar no barco a história muda. Só de você dizer Jesus muda, ele entra e ele muda. E eu quero hoje profetizar que Jesus vai entrar no teu barco, vai entrar na tua vida, e de hoje em diante, e dessa pregação, sim, é dessa pregação em diante, a tua história muda. Se você quer, levanta a mão, glorifica e aplauda ao Senhor nessa manhã. Se você quer, não vai minha mãe. O teu futuro, Pedro, será superado. Ou melhor, o teu passado será superado. E agora eu vou escrever uma nova história junto contigo. Posso ouvir amém? Você vai superar o que aconteceu. E agora vai ser diferente. De hoje em diante será diferente. E ocorre a quinta e última ideia aqui da minha pregação. Jesus falou assim: de agora em diante, ele vai dizer uma outra palavra: serás, o que ele fala aí? Pescador de... Vai ser pescador de homens. Agora você não vai usar mais rede, agora você vai usar a minha palavra para alcançar vidas. Então, diz o texto aqui, versículo 11: eles levaram os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então diz a Bíblia que eles largaram, deixaram para trás aquela vida que eles tinham, e eles tomaram uma nova vida, um novo rumo para a vida deles. Tão maravilhoso, porque Jesus ele tem essa capacidade, queridos, de mudar o sentido da nossa vida. Às vezes algumas pessoas elas querem falar, discutir sobre a Bíblia, com provações científicas e provar a veracidade de alguns textos, né? Eu sempre digo que a Bíblia só é o livro que é, porque ela muda o sentido da nossa vida. Nós éramos de um jeito antes de conhecer Jesus, e quando Jesus entrou na nossa vida, e nós somos guiados por essa palavra, quando ele entrou na nossa vida mudou. Por isso que é interessante você entender que a Bíblia é um livro que traz sentido para você. Posso ouvir um amém, queridos? De agora em diante eu não vou ser mais pescador de peixe, vou pescar homens. Então ele larga tudo, ele deixa tudo e ele assume uma nova vida. Eu glorifico ao Senhor, porque o encontro verdadeiro com o Senhor leva a pessoa a ter uma mudança de vida, a deixar algumas coisas lá de trás. E não é que nós somos obrigados, porque a igreja exige ou o pastor exige, não. É que o próprio Espírito Santo ministra no nosso coração.
E nessa manhã, eu quero hoje crer e profetizar na minha vida e na tua vida, que nós vamos deixar algumas coisas para trás a partir de hoje. Nós vamos deixar algumas cargas pesadas para trás. Nós vamos deixar algumas situações mal resolvidas para trás. E a partir de hoje nós viveremos uma nova vida na presença do Senhor. É essa palavra que Deus ministrou no meu coração para a tua vida. Receba, a partir de hoje teremos uma nova vida com Cristo. Amém? Se você crê, se você recebe essa palavra profética, levanta a sua mão e dá um glória bem alto e aplauda. E exalte ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? O texto começa chamando ele de Simão, mas o texto encerra com Jesus chamando ele de Pedro. Eu entendo, e aqui eu vou encerrar, já vou até fechar minha Bíblia. Eu entendo que Jesus, ele mudou o nome de Pedro, o nome de Simão. Pedro foi importante para a história do cristianismo? Ele foi fundamental para o Evangelho se expandir? Sim, foi fundamental. Porque ele teve o nome mudado, pastor? Porque o nome dele era o nome simplesmente Simão. E Jesus chamou ele de Cefas. O que é Cefas? Cefas, em aramaico, significa Petros, do grego, que significa pedra. E pedra é algo que demonstra força, é inabalável. É um monte inabalável, pedra. Se quando Jesus entrou na vida de Pedro, ele estava com as suas convicções abaladas, quando Jesus muda o nome dele, ele deixa de ser alguém com a vida abalada, com medos, indecisões, dúvidas. Ele passa a ser alguém convicto. Ele passa a ser alguém inabalável. E alguém vai dizer, pastor, mas lá na frente ele não negou Jesus? Sim, ele negou, para justamente mostrar que nós somos suscetíveis a erros, a momentos de ter dúvidas, medos, sim. Mas se o Senhor tem um chamado comigo, com você, se o Senhor tem um propósito na nossa vida, ainda que você venha tropeçar, Ele é poderoso para te levantar, te pôr de pé e fazer você continuar na presença dEle. Amém? Nessa manhã, receba esta palavra sobre ti. Eu te abençoo em cima desta palavra e profetizo um novo tempo do Senhor na tua vida. Se você crê, receba esta palavra, bate palma e glorifique bem forte ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos fazer uma oração.